Vai ser, irmãos, que é o irmão Rafael que está falando. Nós estamos na nossa terceira lição, que é a eleição e predestinação. O nosso texto áureo, ele vai falar o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. E essa palavra aqui, o que é beneplácito, irmão Rafael? Então nós vamos abrir essa caixinha aí e vai dizer que é o bom propósito de Deus. Então nós somos escolhidos segundo o bom propósito de Deus, amém? Nossa verdade prática vai falar o seguinte: segundo a presciência de Deus, o que é presciência? É ele saber o que vai acontecer. Ele predestinou, elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê e perseverar na fé em Jesus Cristo, ele está predestinado ao quê? À salvação. Amém? A leitura bíblica, ela vai se encontrar em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Amém? Você dá uma pausa no vídeo aí, faz a leitura em casa. Não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar tão grande. A nossa introdução, ela vai falar o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E o que é a doutrina da salvação? Segundo a teologia, a doutrina da salvação vai se chamar soterologia. Amém? Depois os irmãos se aprofundem aí, pesquisem na internet sobre soterologia, deixei marcado aqui no cantinho. Esse vocábulo, ligado entre si, elucida o plano divino de salvação, de salvar o pecador. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Quando ele fala dessa interpretação pentecostal, ele está falando a respeito da Assembleia de Deus, a interpretação que a Assembleia de Deus ela tomou para que nós possamos entender. Então, o que nós vamos estudar hoje é a interpretação segundo a Assembleia de Deus. A gente sabe que tem outras doutrinas, outras interpretações da Bíblia, amém? Então, nosso primeiro ponto, vamos lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Primeiro subtópico aí, a eleição divina. A eleição traz uma ideia de escolha. Deus escolheu, a escolha de Deus, amém? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo ele menciona 3 aspectos dessa escolha, porque ele nos escolheu. E ele vai falar, em quem nós somos escolhidos? Primeiro aspecto. E ele vai responder, em Jesus. Por isso ela é o quê? Cristocêntrica. A base da nossa salvação, da nossa escolha foi através de quê? De Jesus Cristo. O segundo ponto que ele vai falar é em que tempo se deu essa escolha. E ele vai responder, e é dito como antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já nos escolheu. Por isso que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém? O texto de Apocalipse. E o terceiro, qual a finalidade? Para que a finalidade? Para que ele nos elegeu? Para que essa eleição em Cristo Jesus antes da fundação do mundo? Ele vai dizer aí. Para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada desse mundo. É uma pessoa que não faz a vontade desse mundo. E o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que ela não é chamada a atenção por certos tipos de pecado. É uma pessoa que se mantém ali intacta, íntegra. Amém? Então, Donald Stamp, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Amém? Então, a nossa eleição, ele vai afirmar que a nossa eleição só se dá se nós estivermos unidos em Cristo. Amém? Pela fé. Vamos continuar o nosso texto aí. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus vai falar o seguinte, que Deus elegeu quem? A igreja. E quem é a igreja? É todo aquele que crê em Cristo Jesus, que está unido em Cristo Jesus. Então, vamos entender aqui, ó. Tem outra caixinha aí para a gente entender aí. E vai dizer, João 3,16, um texto bastante conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que seja eleito, que seja escolhido aqueles que creem em Cristo Jesus para que tenha vida eterna. Então, Deus ele amou todo mundo. Entendeu? Só que através desse amor, você tem que escolher andar com Cristo. Você tem que escolher pela fé crer no Filho de Deus. Amém? Então, por isso que Deus elegeu a igreja. E desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Glória a Deus. Agora a gente vai ver o nosso segundo subtópico aí que vai falar a respeito das condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição
para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Foi o texto que a gente acabou de ler. Todos têm essa possibilidade de ser eleitos. Todos têm essa possibilidade de crer em Cristo, de ter a salvação, amém? Só que tem um texto aí, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, eu fiz questão aqui de deixar salvo aqui na caixinha verde, ó. O irmão, depois que quem não tiver ainda a revista, o irmão me pede, vai ter essas caixinhas tudinha marcadas aí, tá bom? Com os versículos de referência para a gente poder ler. E vai estar aí, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Que quer que todos os homens se salvem. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem, que nenhum perca. E venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Que é quem? Jesus Cristo, homem. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a eleição ela se dá através de quê? De Cristo. Por quê? Nós vimos que ela é cristocêntrica, lá no nosso primeiro subtópico. Então, Deus, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Que todos se salvem. Mas essa vontade tem que partir de nós mesmos. Por quê? Porque Ele nos deu o conhecimento. Mas nem todo mundo vai aceitar esse conhecimento. Nem todo mundo vai aceitar Cristo. Entendeu? Por quê? Porque nós temos esse livre-arbítrio de escolher. Aí ele vai continuar falando aí. E tornar-se uma realidade para cada pessoa. Entenda aqui, quando ele fala aqui, tornar-se uma realidade para cada pessoa. Tem outra caixinha vermelha aí, que vai falar, ó, assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. E ele continua falando, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus. Vamos lá. Por que tornará uma realidade para cada pessoa? Porque a nossa salvação ela é individual. Por isso que Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? Então quando ele vai falar em Romanos 14, 12, que cada um de nós vai prestar conta. Tanto aqueles que escolheram seguir a Cristo, escolheram Deus, como aqueles também que não escolheram, eles vão prestar conta. Amém? E ele vai falar, não é só você crer em Cristo Jesus, mas você tem que fazer a vontade do Pai também. Que é o quê? Aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas os que confessam e os abandona encontrará o quê? A misericórdia. Então, quando nós fomos escolhidos, quando nós fomos eleitos, nós temos que abandonar aquela velha prática de pecado. Amém? E ele vai continuar falando aí. De acordo com seu prévio arrependimento e fé. Olha lá, a realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então não é só crer, eu tenho que me arrepender também. Amém? E ele continua aí. Marcadinho aqui de amarelo aqui, ó. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então não é mérito seu. A salvação não é mérito seu, não é por causa das suas obras que você vai ser salvo. Ele vai dizer aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça é que nós somos salvos. Por meio de quê? Da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é nossa. A salvação é de Deus, a misericórdia é de Deus. A graça que Ele nos deu vem dele. Amém? E ele continua dizendo em Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então nós não somos salvos por causa das nossas obras. Mas o crente sem obra, ele está morto. Amém? O crente ele sem obra, ele é um crente morto. Tiago ele vai falar isso. Então vamos continuar. Nós vimos aqui a condição da eleição, entendeu? Que cada um de nós temos que tomar essa atitude, cada um de nós temos que tomar essa prévia decisão de quê? Mas tem duas condições, de se arrepender e ter fé. Amém? Nós vimos aqui a eleição divina, que Deus, desde o princípio, Ele nos escolheu, amém? Para sermos santos e irrepreensíveis, através de quem? De Cristo. E agora nós vamos ver o nosso terceiro subtópico, que é uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Neste aspecto, o vocábulo grego, ágios, ou ágios, que significa santo, significa o quê? Separados do pecado. Nós não temos mais prazer no pecado. Amém? E ele vai ter aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou,
Sedes vós também santos em todas as vossas maneiras de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santos. O crente ele não pode dizer que ele não é pecador, porque nós somos pecadores por natureza. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, esse pecado, como nós lemos na lição passada, Cristo, ele nos liberta, ele mata esse velho homem, ele nos separa desse velho homem, ele nos ensina sobre isso, ele nos tira do domínio do pecado e ele nos tira do domínio do salário do pecado, que é a morte. Então, o crente, ele é um novo crente por quê? Porque ele não tem prazer mais nas coisas passadas que ele fazia. Por quê? Porque Cristo mostrou que é pecado. Onde nós não tínhamos o conhecimento, onde Satanás tinha cegado o nosso entendimento, Cristo ele nos mostra, olha, nós estamos pecando. Então, o crente, ele é pecador? É pecador. A nossa essência é pecadora. Amém? Mas nós não temos mais o prazer em pecar. Nós não temos mais, nós não planejamos mais o pecado. Amém? E ele vai continuar falando. O adjetivo grego, que é irrepreensível, expressa o quê? Sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, os que elegeu em Cristo Jesus. Ele vai ter outra referenciazinha aí, que vai estar em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Entenda que Deus ele nos elegeu, Deus ele nos deu cargos, nos deu funções. Para o quê? Qual é o sentido? Para que nós nos tornemos santos e irrepreensíveis. Só que ele deu a sabedoria para poder ensinar e ser passado esse ensinamento de geração em geração, para que a palavra de Deus ela não venha o quê? Se perder do meio do povo, como aconteceu antigamente. Aí ele vai falar no versículo 12 aí, ó, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele nos elegeu para o quê? Que nós fomos também ensinadores da palavra. Amém? Para que assim, como eu aprendi, eu possa estar ensinando para outra pessoa, e essa outra pessoa futuramente ela possa estar ensinando, passando esse conhecimento, o conhecimento de Deus. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Amém? Aí vamos continuar nossa lição aí, agora no nosso subtópico 4, que vai dizer a nova vida dos eleitos. Olha como é que vai ser a nossa nova vida. O tema é apresentado como que exortação contra a velha conduta. Que velha conduta é essa? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como assim, irmão Rafael, essa nova conduta? Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, ele nos torna uma nova criatura. Por quê? Porque ele nos ensina, ele nos separa daquilo que era velho, daquilo que nos levava para a morte, e nos torna nova criatura. Aí vai continuar no texto. Tais como o quê? O que é que nos separava? Qual era essa velha conduta? A mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda, severas advertências contra o quê? Fornicação, impurezas, avarezas e embriaguez. Então, isso aí é velho, essas coisas são velhas. Deus ele vai nos ensinar coisas novas. E a finalidade é apresentar o quê? A Deus uma igreja o quê? Gloriosa, sem máculas e nem rugas, mas santas e irrepreensíveis. Então, a finalidade de Deus é nos mostrar o quê? Nos apresentar o quê? Gloriosa, sem máculas e sem rugas. Uma igreja santa e irrepreensível, amém? E ele vai continuar falando. Não obstante, somente, o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós vimos que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele nos sela com a marca da promessa, amém? E ele vai ter aqui um textozinho, aqui, uma referência bíblica, que vai dizer Gálatas, versículo 5 e capítulo 5, versículo 16, que vai dizer assim: por isso vos digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Então, quando ele vai falar aqui, que não obstante somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, é o Espírito Santo que nos capacita. Antes mesmo de nós aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo já estava soprando em nosso coração, em nosso entendimento, mostrando a verdade, que era o quê? Cristo Jesus. Ele desperta esse entendimento. Amém? Então vai de nós o quê? Escolher a Cristo. E ele está falando aqui que os dons do Espírito, só quem pode despertar, só quem pode nos dar é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que viver o quê? Em Espírito. Amém? Em outras traduções, ele vai dizer o seguinte:
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Então nós temos que o quê? Buscar uma nova vida, buscar esse estilo de vida que é em Cristo Jesus. E nós vamos aprender tudo isso onde? Em Gálatas 5. Ele vai continuar falando. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Olha aqui. Trata-se de um processo contínuo. Não é eu aceitar Jesus Cristo e parar por aí. Pronto, estou salvo, não. É um processo contínuo. É todo dia você matando o velho homem. É todo dia você aceitando a Cristo como Salvador. É todo dia você buscando o Espírito Santo. É todo dia você lendo a palavra de Deus. Tem aqui, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 6. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vos começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, ele vai nos aperfeiçoar. O Espírito Santo é que vai nos aperfeiçoar. Por isso que nós temos que andar em Espírito. Por isso que nós temos que buscar as coisas de Deus. Porque ele vai aperfeiçoar. Agora, se nós aceitarmos a Cristo e pararmos essa obra, o Espírito Santo ele não vai ter a parte de quê? De nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós não estamos buscando. Amém? E Romanos ele vai dizer aí, ó, capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com as coisas deste mundo, mas sejais transformados pelo quê? Pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós temos que buscar as coisas que vêm lá do alto, que vêm de Deus. Amém? Para nós podermos provar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vimos aí a respeito da eleição, nós vimos a respeito das condições da eleição, da vida santa e irrepreensível e da nova vida que os eleitos têm. Glória a Deus. A síntese do nosso tópico vai falar o seguinte: a eleição ela ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Amém? Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a Deus. Agora a gente vai falar a respeito da predestinação. A gente viu a respeito da eleição, agora nós vamos ver a respeito da predestinação. Predestinados para o quê? Filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos, aqueles que escolheram, entendeu a coisa? A predestinação é para aqueles que escolheram. Foram feitas na o quê? Na eternidade. Primeiro, a predestinação. O termo grego traduzido como predestinar é formado pelo vocábulo que significa o quê? Determinar. E pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente o quê? Determinar antes. Então Deus ele predestinou aqueles que escolheram, aqueles que iam escolher a Cristo. Amém? Ele vai continuar. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Amém? Ele vai dizer aí, ó. Por conseguinte, na nossa declaração de fé, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então entenda que essa predestinação nos tornou o quê? A sermos chamados o quê? Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós escolhemos Deus desde a sua vontade, ele nos elegeu aqueles que crê e perseveram até o fim em Cristo Jesus. E ele predestinou aqueles que foram eleitos para o quê? Para ser chamados filhos de Deus. E os filhos por adoção? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não enfatiza parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então, os judeus não tinham essa prática de adoção. Ele não tinha essa prática de adotar. Essa prática era sistema de quem? Dos romanos e perfeitamente conhecido pelos gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos.
segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai para nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprovou ao Pai fazê-lo assim. Então, por que nós somos chamados filhos por adoção? Porque o plano de Deus era que todos fossem salvos. Mas o povo judeu não entendeu isso. E através de Cristo ele vem nos explicar isso. Por isso que Paulo ele começa a ensinar sobre isso. O privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. Tem aqui uma referência bíblica que vai lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, que vai dizer: E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então entenda uma coisa, que o privilégio dessa adoção é o quê? Que Deus ele criou o ser humano para estar o quê? Em comunhão. Através de Cristo, nós estamos em comunhão com Deus. E o pecado é que faz a separação dessa dádiva. Então, por isso que ele fala aqui, que o pecado ele faz a separação, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre Deus e vós. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não possa ouvir. Então, o que faz a separação é o quê? É o pecado. Então, o nosso privilégio de quê? De nós termos Cristo como Senhor e Salvador, e Ele tirou esse pecado, Ele nos tirou do domínio do pecado. Por isso que Ele fala aqui, que é um privilégio para nós que somos adotados. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos seus bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, através do que se era ensinado lá aos romanos, né, a respeito da adoção, foi assim que aconteceu com quem? Com os gentios, que somos nós. Deus ele nos escolheu, Deus ele nos predestinou, Deus ele nos pegou como filho de adoção. E hoje nós podemos ser filhos de Deus, ser considerado filho de Deus. Ele vai continuar falando. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. E restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar o quê? Abba Pai, ou como o pessoal fala, Paizinho, Pai querido. Amém? E ele continua. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Olha que a referência ele vai nos trazer. Que intimidade é essa que nós temos com Deus? Jeremias 33, versículo 3 vai falar: Clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos o direito de clamar a Deus, nós temos o direito de ser conhecedores também da palavra de Deus. E ele vai continuar, Jeremias 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço benefícios, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, ele nos deu o direito de quê? De conhecer. Essa intimidade só tem aqueles que foram eleitos, aqueles que escolheram Cristo como seu Salvador. Então, nós temos essa intimidade, nós temos esse direito de conhecer a Deus. Amém? E Oséias, para nós finalizarmos aqui, 6, versículo 3, que vai dizer: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembra que eu falei lá que não é só você aceitar a Cristo e pronto, e acabou, não? Você tem que conhecer e continuar a conhecer a Deus. A sua saída é como a alva, é certa. E ele nos virá como chuva seródica que rega toda a terra. Então, é nós conhecermos e continuarmos conhecendo. Todo dia ler a Bíblia, todo dia buscar a presença do Senhor e conhecer a Deus. Amém? E ele vai continuar aqui. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna.
tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Então a síntese do nosso tópico 2 vai falar o seguinte: em seu decreto eterno, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem chamados o quê? Filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Nós vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, que vai dizer a sublimidade do propósito divino. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O nosso subtópico 1 aí, ele vai falar o seguinte: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas algumas à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Vamos entender uma coisa. Porque ele prevê que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. E ele vai continuar falando o seguinte, em Atos 17, versículo 13. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciai agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, qual é a nossa missão? O quê? A nossa missão é anunciar o evangelho para que todos venham se arrepender, para que todos venham aceitar Jesus Cristo. Amém? Então Deus, ele não predestinou ninguém à condenação eterna, mas ele quer que todos se salvem. Amém? Vamos continuar aqui. Nas 6 vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência ao quê? À condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus declarou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Ele predestinou aqueles que escolherem. Aqueles que escolheram a Cristo. Amém? Ele vai continuar aí. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Agora tem umas referências bíblicas aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos. Está em Deuteronômio 28, versículo 1 e depois o versículo 15, que vai dizer assim, E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 15. E será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para que não cuides em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então aqui nos dá a entender que Deus, ele não predestinou ninguém à morte eterna. Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Ele quer que todos se salvem, mas através desses 2 textos nós vemos que aqueles que obedecem, aqueles que guardam, aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus o abençoa, Deus abençoa a terra. Agora aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não cumprem a vontade de Deus, sobrevirão sobre eles o quê? Todas as maldições. Amém? Então, a predestinação e salvação. Deus predestinou o quê? Deus predestinou a salvação àqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Amém? Agora a predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida emergencial. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, por que ele fala que não foi uma medida emergencial? Por quê? Porque Deus, ele já sabia o que ia acontecer. Não foi um negócio emergencial, vamos criar uma salvação, não, porque o homem pecou, não. Não, Deus, como nós vimos na palavra, desde o princípio já sabia. Desde o princípio o Cordeiro já foi morto, desde a fundação do mundo. Então não foi uma medida emergencial. Foi o quê? Foi o plano de Deus, por amor de quê? De nós. E ele continua falando aí, em amarelo. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação, que é o quê? O amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele nos provém o quê? A salvação. E foi por amor
que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não bastante, os que se achegarem a Cristo não são coagidos, mas são que atraídos por ele. Entenda que aqueles que aceitam a Jesus não podem ser coagidos porque a palavra diz que tem salvação, não. Tem que ser atraídos. É por amor. Assim como ele nos amou, nós temos que chegar a Cristo também por amor. Não é coagidos. Porque se eu não aceitar Cristo eu vou morrer, não. Você tem que aceitar, você tem que chegar a Cristo com amor. Eu trouxe uma palavra aqui, em João 15,16, que vai falar o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos concederá. Entenda que foi ele que nos escolheu desde a fundação do mundo. Agora, por ele nos escolher, nós temos que o quê? Reagir. Botei aí a palavrinha aí, ó. Nós temos que reagir. Como assim, irmão Rafael? Aí ele vai falar em Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parecerdes maus aos seus olhos, aos vossos olhos servis ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servais, aos vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cujo habita na terra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então entenda uma coisa. Ele não nos coagiu. É por amor que ele nos atraiu. Amém? Então, aqui vai mostrar que Deus, desde o princípio, ele nos escolheu. Agora nós temos que ter uma atitude. Que atitude é essa? Nós temos que reagir, que é o quê? De escolher. Nós temos que ter uma escolha, que é o quê? Servir a Deus. Amém? Lucas 13, 34, ele vai falar o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejai os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como a galinha, os seus pintinhos debaixo da asa, e não quisestes. Então, vai ter pessoas que não vai querer a salvação. Amém? Tem pessoas que não querem este amor. Tem pessoas que não vão aceitar esse amor. E nós temos que aceitar o quê? Com amor. Nós temos que fazer essa escolha. Essa escolha cabe o quê? Cabe a nós. Amém? E Deuteronômio 30:19 vai falar o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênçãos e maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então a escolha é nossa, nós temos que reagir, nós temos que escolher a Deus. E escolher com o quê? Com o propósito que está nessa aqui. É a predestinação e o amor. Nós temos que escolher com amor. Amém? Nós temos que escolher a servir a Cristo é com amor. Não é porque alguém quer que você faça. É por amor. Tem que partir de você. Amém? E a síntese do nosso tópico vai falar o seguinte: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionada ao amor de Deus. Conclusão: Cristo morreu para todos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, irmãos? Então, o que nós concluímos dessa lição? Nós vimos o quê? Que a eleição, Deus ele nos elegeu desde o princípio. Todo aquele que, através do seu Filho, crê e perseverasse, seria o quê? Salvo. Essa é a predestinação. Amém? E nós voltamos aqui para o nosso texto áureo. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é por obrigação, mas é em amor. E ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o quê? O bom propósito de quê? De Deus e de sua vontade. Amém? Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida a respeito dessa lição, só entrar em contato comigo aí que a gente esclarece alguma coisa que passou em branco aí que eu deixei passar, amém? Aí tá para nós refletirmos aí, ó, umas perguntas e umas respostas
para a gente poder responder. O que significa eleição? Eleição traz a ideia de quê? De escolha. Qual a finalidade específica da eleição? Segundo o propósito de Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Literalmente, o que significa predestinação? Predestinação significa literalmente o quê? Determinar antes. O que moveu o Pai à nossa adoção foi o amor pela humanidade. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos para a salvação? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação consiste o quê? No amor de Deus. Amém? Então, essa foi mais uma aula. Vou estar fazendo a nossa terceira aula aí para a gente estar entrando já na data certa da nossa escola bíblica. Nós vamos estar agora 26 de abril, vai ser amanhã, vai ser domingo. Amanhã a gente vai estar fazendo uma live direto. Eu e o evangelista Kleber, a gente vai estar na igreja fazendo a live a partir das 6 horas da noite. Amém? Convido toda a amada igreja para estar participando com a gente dessa live. Amém? Que os irmãos possam ficar na paz do Senhor.